Moçada, podemos voltar para outro texto só rapidinho, só para eu comentar alguns pepininhos com vocês? Como eu falei, o outro texto é a parte polêmica, digamos. Né? Só para iniciar alguma reflexão, peguei um textinho, uma entrevista, né, do professor da Unicamp, o Marcos Nobre, que ele deu para o portal A Pública, né, em março, está disponível para vocês, está linkado também, fiquem à vontade para estar lá no programa, né? E o portal pergunta para ele, né, a estratégia do queridão é a mesma do queridão de lá, né? Ele falou, é a mesma, igualzinho. E ele descreve. O problema é a conclusão, talvez, né? Se não tiver esse grande acordo de forças do campo democrático, o queridão está reeleito. Tem que ter um acordo nacional para que uma candidatura do campo democrático vença em 2020. E é necessária uma investida contra essa sua base de sustentação, porque ela não é monolítica. Em bom português, ele defende veementemente a ideia que está no Maquiavel, inclusive, né, quando você tem um inimigo muito grande, muito poderoso, você se reconcilia com todos os seus inimigos menores, né, para que vocês vençam esse inimigo maior. Uma vez vencido esse maior, aí sim vocês se matam entre vocês, né, disputam forças como tal. Se você for forte o suficiente para fazer frente a esse inimigo maior, bem, então aí esse inimigo talvez não seja tão grande quanto parece, né? Vocês estão em igualdade de posições, vocês podem duelar frente a frente. Tudo reside no primeiro problema que eu acabei de comentar com vocês, na capacidade de aprender de modo lúcido qual é a sua posição no mundo. Você é um dos polos da briga, ou você está no barco junto com todos os menores que têm que se unir contra o maior. Tudo reside na lucidez, na apreciação da realidade. Tudo bem? Peguei para falar um pouco desse tema. Eu sei que no contexto de hoje nosso, esse tema dá um panaço para a manga. Eu não vou nem defender a conciliação, nem a não necessidade dela, eu deixo só para a gente refletir, né, e cada um tem sua própria visão. Eu peguei um trecho que talvez não seja tão conhecido dos Tucídides, não é tão propalado, mas é igualmente importante, que está lá no livro 4, né, é um discurso de Hermócrates, aquele mesmo Hermócrates que aparece em diálogos platônicos, né, no Timeu e no Crítias, por exemplo. Ele é uma personagem de diálogos platônicos, talvez fosse amigo de Sócrates, né, Hermócrates de Siracusa, tudo bem? Um dos estrategos de Siracusa. Só para voltar, eu achei um mapinha da Sicília, né, melhorzinho. Vocês lembram do mapa da guerra, né? Siracusa está aqui, nessa zona cinza, que é a zona de colonização grega, né? Como eu falei, essa região aqui cartaginesa, a região do centro, né, os sicanos, uma região de povos pré-gregos, tudo bem? Nesse mapa da Sicília, a gente vê com mais vagar, né, a cidade de Siracusa está aqui, né, e essa conferência, ou esse encontro de vários povos se dá nessa cidade de Gela, que é uma espécie de ponto de encontro central entre as cidades gregas aqui mais próximas da Grécia e as outras cidades gregas, como Sedununte, como, né, Heracleia, como Agrigento, né, que estão na zona ocidental da Sicília. Tá? Gela fica numa espécie de meio do caminho, tudo bem? Então, voltando lá. Esse trecho do Tucídides é conhecido, esse discurso, melhor dizendo, é conhecido como uma das partes da chamada Conferência de Gela. Esse nome é moderno, esse nome não está no historiador antigo. Tá? Vários povos se reúnem nessa cidade no ano de 424 a.C., o ano aqui importante, né, numa tentativa de chegar a uma reconciliação. Qual que é o problema que está em jogo? Eu havia dito para vocês, nesse mapa a coisa é mostrada, né? Desde o início da guerra do Peloponeso, a Sicília está no horizonte dos atenienses. Né? O problema econômico lá envolvendo Mégara e tudo mais, né? Desde o início da guerra, a Sicília está no horizonte dos atenienses. E em 427, os atenienses já haviam mandado uma primeira expedição de reconhecimento à Sicília, que partiu com 40 naus. Tá? Não é pouca coisa. Cada nau, uma média de 100, 200 pessoas, façam a conta, aí vocês vão ver que é um belo de um exército. Tá? Em 427, os atenienses já estão enxuriçando na Sicília, já estão sondando a Sicília, né? E já tem gente de orelha em pé. Uma dessas pessoas é esse sujeito chamado Hermócrates, que é um dos generais de Siracusa. Hermócrates vai fazer um discurso que, assim, é paradigmático do ponto de vista maquiavélico, digamos, né, como eu acabei de colocar. Ele diz com todas as letras, né? Eu venho de uma cidade muito poderosa, Siracusa,
que embora seja uma colônia de Corinto, embora seja uma colônia dórica, é uma democracia talvez semelhante a Atenas, não sabemos exatamente como, mas é uma democracia, é uma cidade, nesse momento, regida por uma constituição democrática, né, depois do abatimento dos tiranos, de Gelão, 466, ela é uma cidade democrática, depois vai voltar à tirania, tem um N problemas na jogada, mas enfim, ele, Hermócrates, se coloca como a voz de uma cidade muito poderosa, que, digamos assim, baixa a bola, né, ele fala, não, peraí, vamos dar um passo atrás, é melhor, né, eu, como porta-voz da minha cidade, a gente unir todo mundo aqui na Sicília contra o perigo maior, que são os atenienses, isso em 424, vocês lembram? A expedição à Sicília vai se dar 10 anos depois, 415, aquela grande expedição que a gente viu na segunda-feira, né, 10 anos depois. Já em 424, 10 anos antes, Hermócrates já está de orelha em pé com o perigo que os atenienses representam. Então ele vai falar, bom, melhor a gente se unir agora, tentar o máximo de alianças possível com os povos que não são gregos, os povos que habitam nessa região verde, né, para que nós, sicilianos, possamos fazer frente aos atenienses, é uma espécie de doutrina Monroe, né, da antiguidade, dizer Sicília para os sicilianos, tudo bem? Vamos tentar nos unir da melhor forma para bater de frente com os atenienses, caso contrário vai todo mundo rodar, vai todo mundo ser escravizado pela mesma potência, tá? Ele faz esse discurso centrado nesse argumento. A questão é como ele encaminha, né, o interessante é como ele encaminha essa proposta. Só destaquei algumas partezinhas aqui para vocês, né, proponho-me falar no interesse geral, é sempre a tônica na salvação geral, né, assim como no golpe oligárquico de Atenas, né, vamos conciliar nossos interesses antagônicos, né, salvar a Sicília inteira, né, cuidado com a hostilidade natural, né, que pode servir para o inimigo e tudo mais, né. A desunião é a causa principal da ruína, né? Deveremos reconciliar-nos indivíduo com indivíduo, cidade com cidade, juntarmos-nos num esforço comum para salvar a Sicília. É uma tarefa tremenda, né? Imagina você botar no mesmo barco pessoas que até então se odiavam ou se odeiam. Como que você, né, sossegue? Tem coisas que beiram impossíveis. Se a gente transpor isso, se a gente transpuser isso aqui para a contemporaneidade, tem coisa que, né, pessoas que não descem, enfim. Não censuro aqueles que desejam dominar, mas sim os mais ansiosos por submeter-se. Na verdade, é íncito à natureza humana, a mesma psicologia de Tucídides que a gente viu até agora, né? É natural a psique humana mandar sempre nos que cedem, como também o é prevenir-se contra aqueles que estão prestes a atacar. Não censuro quem quer mandar, mas quem não se defende. Veja, isso é uma constatação que vai naquela mesma linha da realpolitik que a gente vinha conversando em outros carnavais, quer dizer, atenienses, seres humanos em geral, né, vão para frente, se acham corajosos, são pretensiosos, são, né, para ficar no argumento que eu venho repisando há muito tempo, né, o argumento do Diodoto, por exemplo, nada refreia as paixões humanas, elas são ingovernáveis, como ele diz, né, a mesma psicologia tucidiana até esse momento. Nada refreia. Você só tem um elemento para refrear isso, quer dizer, quer declarar guerra? Perfeitamente, vamos para a guerra. Né? Não censuro quem deseja mandar, é inerente à natureza humana. O problema é querer submeter, o problema é não se defender, o problema é aceitar que o outro venha para cima. Em bom português, o que ele está dizendo? Né? Se tem alguém que quer vir para cima, você não tem outro recurso. Ou você vai para cima também, ou você aguenta as consequências. Numa historinha que aparece no livro terceiro do Políbio, nós temos a versão, digamos, edulcorada, a versão, digamos, destilada dessa passagem. É uma história envolvendo Aníbal, né, em que Aníbal submete seus soldados a uma prova. Aí ele diz que para os seres humanos há sempre 3 opções. Ele tira uma conclusão de um evento específico, levando ela para o nível geral, né, na boca do Políbio. Há sempre 3 opções para quaisquer cidadãos, para quaisquer comandantes, né? Mandar, morrer ou aguentar a arrogância dos inimigos. Tudo bem? Mandar, né, vencer, morrer ou aguentar a arrogância dos inimigos. É trágico, né, a gente se vê constrangido, claro, a uma situação tão claustrofóbica como essa, né? Talvez no mundo civilizado houvesse muitas outras opções, né? No mundo com mínimo de, né? Talvez a gente tivesse muitos outros meios para poder respirar com um pouco mais de liberdade, mas talvez feliz ou infelizmente o nosso mundo ainda, né, caminha por essas malditas linhas que já estão enunciadas aqui, né? Enfim, continuando.
Nosso dever, né, temos que... A tônica é sempre, né, a união entre todos, chegar a um acordo entre todos. Se algum de, né, e ele arremata, se algum de vós alimenta convictamente a esperança de que pode obter qualquer vantagem insistindo intransigentemente em seus direitos ou apelando para a força, não vá sofrer uma amarga decepção enleada por sua expectativa, pois deve saber que muitos homens antes, perseguindo com a vingança aqueles que os prejudicaram, ou em outros casos esperando obter alguma vantagem no exercício do poder, no primeiro caso não somente não conseguiram vingar-se, mas perderam todas as possibilidades de salvar-se. E mais perderam o que já possuíam. É o mesmo projeto de Péricles, é o mesmo projeto de Odoto. Cuidado com o elemento passional. Né? Quem acredita na expectativa, quem acredita no acaso, quem acredita nas próprias competências, prescindindo dos demais, mais cedo ou mais tarde vai entrar pelo cano. Vai perder não só o que tem, mas, né, ainda corre o risco de ser escravizado ou ser simplesmente exterminado. Né? Cuidado com o elemento passional. Só algo projetado ou conceitado intelectualmente, leia-se, uma concórdia comum, um movimento comum, de novo. Né? Assim como Péricles propõe a democracia como projeto, também Hermócrates coloca essa união de todos os sicilianos como projeto. Né? Não é um projeto como o de Péricles, ele não tem envergadura formativa do projeto de Péricles, mas é um projeto para aquele momento. Né? Quer dizer, é uma ideia em torno da qual a Sicília poderia repelir um perigo maior. Tá? Quer dizer, se alguém tem alguma esperança, ou seja, se alguém se fia no elemento passional, cuidado para não, né, não ser pego com as calças na mão, literalmente. E por fim, né, pretendo ceder até onde for razoável e peço a todos vós que sigais o meu exemplo e vos submetais a isto como as mãos não como as mãos do inimigo, mas por vós mesmos. Né? Qual que é o perigo maior? Nós temos que escapar à estasis, escapar à guerra civil, o grande problema que perpassa todas as narrativas das histórias, né, que vai afetar inclusive Atenas, 411, né, o que Atenas vivencia em 411 é uma guerra civil, né, uma estasis, né, oligarcas de um lado, né, democratas do outro, é o que a gente viu em Corcília, é o que a gente viu em tantos outros carnavais, quer dizer, essa polarização extrema que acaba destruindo a sociedade, no caso aqui põe a Sicília inteira a perder, tá certo? O argumento de Hermócrates, nesse momento, fez sentido, e os siciliotas, persuadidos por seu conselho, chegaram a uma união entre eles. Eles construíram, né, eles, entre aspas, perceberam o perigo, isso em 424, e deixaram de lado as guerras particulares para se focar no inimigo comum. Tudo bem? Deixaram de lado para se focar nesse problema comum. A questão é que, em 424, entre 427 e 424, os atenienses estavam enxuriçando na Sicília, estavam sondando a Sicília, mas não tinham ainda chegado à Sicília, de fato, como uma invasão. Hermócrates já vê no horizonte a possibilidade de uma invasão, mas, de fato, os atenienses ainda não tinham invadido a ilha. Tá? Não contente de expor o pensamento dos sicilianos que, né, chegam a um consenso, detalhe, Tucídides tem um subtexto aqui, né, os sicilianos eles são marcados por gregos de um lado e não gregos de outro, sejam cartagineses, sejam sicanos, né, povos não gregos no resto da Sicília. Tem um subtexto aqui, olha só, eles que são, né, habitam uma região de povos mistos, conseguiram chegar a um acordo intelectual, um acordo, a uma homônoia entre si. O que acontece com os atenienses? A tal ponto chegaram os atenienses, por causa de sua boa sorte, que não admitiam qualquer empecilho aos seus propósitos. Sem ponderar se suas forças eram poderosas ou deficientes, pensavam que de qualquer modo iriam conseguir o fácil e o difícil. A causa desse estado de espírito foi o sucesso que, contra a própria lógica, coroou a maioria de suas iniciativas, incutindo-lhes a força que a elpis dá. Quer dizer, é a eutixia de um lado, né, o sucesso vindo do acaso, o sucesso fortuito, eutixia, alguma coisa que caiu no colo dos atenienses, de um lado, sucesso esse bafejado pela esperança. Aqui é inevitável, né, Tucídides tem um olho na expedição de 415. Né. Se você for ao livro 6º, vocês vão ver que tem um outro discurso de Hermócrates lá no livro 6º, em que ele, e ali em 415, ali, né, já às vésperas da invasão,
ele tenta de novo, né, o quadro mudou, são 10 anos dessa primeira iniciativa, né, aqui pela primeira vez os sicilianos se unem, os atenienses veem essa união, falam, opa, melhor a gente não se meter a besta, vamos devagar, tal, voltam, tentam replanejar, depois, né, você tem a paz, o cenário muda, enfim. E em 415, os atenienses, de novo, né, são uma ameaça, as notícias começam a chegar à Sicília de que vai haver uma expedição, e Hermócrates, de novo, né, faz um novo discurso, lá no parágrafo 30, 32, mais ou menos, dizendo, olha, a gente precisa se unir, a gente precisa, né, enfrentar os atenienses aqui em Tarento, a gente podia enfrentar eles aqui de primeiro, porque se a gente enfrentar aqui, eles não vão conseguir chegar até a Sicília, né, e a sua proposta é severamente atacada. Reparem lá no livro 6 o que acontece com a proposta de Hermócrates naquela conjuntura. Tem um sujeito chamado Atenágoras que diz, que bobagem, você acha que alguém vai acreditar nessa história? A primeira vez você já falou isso e, né, não aconteceu nada, imagina, né, quem vai ser, você acha que os atenienses vão ser tão ingênuos de virem até aqui atacar a gente? Para que todo esse medo, para que toda essa covardia? Enfim, vejam lá o que deu, né. Os sicilianos, por circunstâncias, conseguiram, né, só para resumir o fim da história, conseguiram se unir, conseguiram o apoio dos espartanos, e como eu disse, no final do livro 7, né, os atenienses vão ser exterminados até o último homem. Até Nícias, né, o comandante, vai entrar pelo cano nessa brincadeira. Tudo bem? Então, como eu falei, esse texto é só para... Né, não quero defender nenhum lado nem o outro, eu sei que, né, se a gente transpuser para a contemporaneidade esses argumentos, isso dá um panaço para a manga, para não falar em digestão, para não falar para não falar em outras coisas, né, mas, como eu falei, era só para deixar um texto para reflexão.